Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre as ferramentas para se maquiar. Eu tive alguns pedidos no blog sobre isso, para mostrar um pouquinho mais sobre o pincel, falar um pouquinho para que cada um serve. Então eu decidi dividir em dois vídeos. Esse vídeo de hoje vai ser falando sobre pincéis para olhos e eu vou fazer um vídeo separado falando sobre pincéis para rosto. Assim como eu, quando eu comecei a gostar de maquiagem, eu procurava em todos os lugares possíveis sobre pincel, porque eu também tinha diversas dúvidas, não sabia para que servia o que fazia o que. Então hoje eu tenho alguns pincéis de olhos aqui em casa que eu gosto muito e que assim são os que eu não consigo viver sem e é aqueles que eu indico pra ter em casa, pra você fazer uma maquiagem básica e até super elaborada. Você não precisa de muitos pincéis. Uma coisa muito legal de se falar antes de começar a falar pra que eu uso cada pincel é que tem pessoas e pessoas. Você pode se adaptar para um pincel de esfumar para você fazer, por exemplo, o contorno do nariz, como eu faço. Ou então você pode usar um pincel de detalhe para aplicar aqui no cantinho interno ou também para marcar o seu côncavo. Isso vai de cada um. Eu vou variando os pincéis. Tem pincel que não tem outra alternativa para ele. Então você acaba deixando aquele exclusivamente para fazer aquele tipo de coisa. Mas tem outros que você pode usar da maneira que você achar melhor. É engraçado porque muitas amigas também me fazem as mesmas perguntas. Para que serve esse pincel? O que eu posso fazer com esse pincel? Eu falo, ó, ele serve pra isso, mas se você encontrar outra utilidade pra ele e achar ótimo, você pode usar sem problema nenhum, não existe regra. Então eu vou falar hoje sobre os pincéis que eu acho que são essenciais pra você ter em casa, mas que assim, você usa do jeito que você quiser, você adapta da maneira que você quiser. O primeiro pincel é o pincel de aplicar sombra. O pincel de aplicar sombra, ele é sempre mais chatinho, assim ó. Esses são os meus pincéis preferidos para aplicar sombra. Tá vendo como eles são bem chatinhos? Assim, ó. E eu tenho outros, mas esses daqui são os meus preferidos. Esse daqui, branquinho, ele é da Macrylan. E esse daqui, mais gordinho, é da Class Vogue. Esse pincel aqui eu comprei na Liberdade e esse daqui eu comprei em uma loja da Sumire normal. Esse é o pincel que você vai usar para aplicar a sombra na pálpebra móvel. Esse daqui eu não tenho outra utilidade para ele, eu uso esse daqui exatamente para fazer isso que eu tô falando para vocês. Eu uso ele para aplicar a sombra. Então esse daqui é um pincel que eu acho essencial ter na sua necessária de maquiagem ou na sua casa. Porque você não pode ficar sem um pincel para aplicar sombra. Se você quiser usar esponjinha, você pode. Eu sei que tem pessoas que preferem usar aquelas esponjinhas que tem um cabinho e você pega a sombra e aplica no olho. Eu até uso, dependendo da sombra, eu acho que as sombras com mais brilho, elas precisam que você tenha uma coisa mais precisa e que segure mais a maquiagem, porque muitas vezes o pincel pode acabar esfarelando e caindo no seu rosto. Então esse daqui é o pincel para aplicar a sombra, o que eu acho que é essencial, ele é essencial para você ter na sua necessidade de maquiagem. Outro pincel que não pode faltar são os pincéis de esfumar côncavo, esfumar aqui em cima, assim. Eu tenho aqui em casa 3 tamanhos diferentes. Eu tenho esses daqui, ó. Esse primeiro, ele é um pouquinho mais, menos fofinho, ele é mais fininho. Então eu gosto de esfumar sempre as bordinhas. Bem perto ali onde a gente passa a sombra, perto da sobrancelha. Uma coisa que seja um pouco mais precisa, que eu tenha que esfumar com um pincel mais fininho. Esse segundo, eu já mostrei pra vocês em vídeo, é o pincel da Marco Boni. Eu tenho 2 iguais a esse e ele é um pouquinho mais denso e mais achatado, tá vendo? Eu adoro esfumar sombra com ele e acho excelente. E esse último aqui é da The Beauty Box, ele é bem mais gordinho, tá vendo? E bem mais redondinho. Então ele esfuma muito mais fácil do que os outros, só que ele pega um pedaço grande da pálpebra. Então é importante, caso você tenha a pálpebra menor, você não usar um pincel tão largo, tão gordinho quanto esse, porque você pode acabar aplicando sombra, esfumando onde você não quer. Então esses 3 pincéis são os meus 3 pincéis de esfumar. Eu tenho outros,
mas eles são... os tamanhos são diferentes e eu quis mostrar pra vocês que não é necessário você ter o mais gordinho. Tem o mais famoso da MAC, eu não lembro a numeração dele, mas todo mundo usa. Então você pode encontrar alternativas pro seu tipo de olho. Esse daqui pode ser muito bom para as pessoas que têm um olho menor. Esse daqui para as pessoas que sentem um pouco mais de necessidade de esfumar ele de lado, assim, ó, usando ele assim, de lado e não assim, assim. Eu gosto muito dele também pra fazer o contorno do nariz, como eu falei pra vocês e já mostrei aqui no canal. Eu acho essencial ter esses pincéis de esfumar, porque você pode, ao mesmo tempo que você já aplica a sombra no côncavo, você já esfuma. Então, são excelentes, esses daqui eu super indico, principalmente esse da The Beauty Box. Mas como eu falei pra vocês, se você tiver o olho um pouco menor, talvez ele não seja tão bom assim, porque ele pode acabar espalhando e esfumando a sombra muito no olho, então acaba que pode ficar muito perto da sobrancelha, pode ficar muito na pálpebra móvel. Então esse daqui, o pincel mais gordinho, o pincel de esfumar. Outro pincel que pra mim é essencial no kit de maquiagem é esse pincel aqui, que ele tem o topo mais durinho. Olha só, ele é bem durinho. E eu uso esse pincel pra quando, por exemplo, eu aplico lápis aqui nos cílios inferiores e ele é ótimo pra esfumar aqui. Por quê? Porque ele é mais preciso, o espaço que você tem aqui é bem pequenininho, então você precisa de alguma coisa que seja, ao mesmo tempo que não seja largo e molinho, você precisa de alguma coisa que seja mais durinha e consistente, que esfume rápido. Então esse pincel aqui, que ele tem o topinho durinho assim, com as cerdas bem curtas e topo duro, eu uso ele pra esfumar bastante aqui nos cílios inferiores e quando eu quero fazer aquele delineado esfumado aqui na pálpebra superior, próxima dos cílios. Então eu uso pra esfumar, ele é super rápido e, como eu falei, é super preciso, então você não vai espalhar pra todos os lugares e chegar com a sombra ou com o lápis aqui. Além do lápis, eu também uso pra sombra, então é ótimo, eu acho excelente. Esse daqui eu paguei super baratinho, eu comprei lá na Liberdade, a marca se chama UBU e o número dele é 30. É o único pincel que eu tenho da marca, mas ele super funciona. Existem de outras marcas, mas essa daqui é a que eu tenho em casa. E assim, não dá pra ficar sem, porque quando a gente esfuma algo aqui nos cílios inferiores, você acaba, se você vier muito, você pode acabar prejudicando a sua olheira, caso você tenha, ou criando uma olheira que não exista. Por exemplo, se você for fazer isso aqui com um pincel de esfumar, olha só o tamanho que vai ficar. Impossível, entendeu? Então esse daqui eu acho que ele é essencial no kit de maquiagem, pelo menos pra mim, pra esfumar aqui nos cílios inferiores e caso você queira fazer um delineado esfumado na pálpebra superior. Agora o pincel lápis, esse daqui, ó, que tem a pontinha bem fininha, que parece um lápis mesmo, tá vendo? Eu também uso ele pra fazer esfumadinhos curtos aqui no canto, onde eu preciso de um pouco mais de precisão. Às vezes eu uso ele aqui também no lacrimal pra colocar uma sombrinha que seja iluminadora aqui no cantinho, ou também uso ele pra fazer aqui a marca do côncavo quando eu quero que ele fique mais marcado. Então assim, esse daqui é um pincel multifuncional, tem gente que usa ele pra passar aqui nos cílios inferiores, o que pra mim não funciona, porque parece que a sombra vem vindo cada vez mais pra baixo, e é uma coisa que eu não gosto, eu gosto que fique bem preciso, então por isso que eu uso esse pincel. Mas esse pincel aqui tem diversas utilidades, então eu tenho 3 utilidades pra esse pincel. Quando eu quero marcar bem aqui o cantinho externo, ou quero fazer um cantinho externo que seja um pouco menor, quando eu quero marcar o meu côncavo e quando eu vou usar aqui no lacrimal. É muito mais difícil eu usar ele aqui no lacrimal, porque eu tenho um outro pincel que eu vou mostrar pra vocês, mas esse daqui também serve caso eu não ache o meu pincel, ou caso ele esteja sujo com alguma outra coisa. Então eu adoro esse pincel aqui. Esse daqui é da marca Ariana, eu também comprei ele na Liberdade e acho muito bom, assim, nunca tive problema com ele de soltar tinta ou de soltar pelo, não tive isso, então eu gosto bastante desse daqui. Agora pincéis menores. Eu separei um pincel de detalhe pra mostrar pra vocês, que é esse daqui. Esse daqui, ó, ele é bem pequenininho e tem pouquíssimas cerdas, tá vendo?
Eu adoro esse pincel. E é esse o pincel que eu sempre uso pra passar aqui no lacrimal pra usar uma sombrinha iluminadora. Essa é a única utilidade que eu tenho pra ele, mas que eu acho ótimo porque fica bem localizado e você não acaba sujando todo o seu rosto com a sombra cintilante ou a sombra mais clara que você estiver usando aqui no seu cantinho interno. Então esse pincel aqui é ótimo pra detalhe, caso você queira fazer alguma outra coisa, alguma sombrinha que faltou, algum espacinho que você queira preencher, mas esse daqui eu uso aqui no meu cantinho interno e eu acho que é ótimo ter um pincel bem pequenininho de detalhe para quando você precisar corrigir alguma coisa. Esse daqui é da Marco Boni, eu comprei numa farmácia aqui perto da minha casa, eu também não lembro quanto eu paguei. Agora, aproveitando que a gente tá falando de olhos e tudo mais, eu decidi mostrar pra vocês também o meu pincel de sobrancelha. Por que eu decidi mostrar? Sei que muitas meninas me perguntam sobre isso, pincel de sobrancelha, o que usar, como usar. Aqui no canal eu já fiz também um vídeo falando sobre como eu preencho a minha sobrancelha e eu uso esse pincel aqui também da Marco Boni. É um pincel chanfrado. Muita gente usa esse pincel aqui pra fazer delineado, mas eu, por exemplo, não me adaptei. Então eu não uso pra fazer delineado e sim uso pra preencher as minhas sobrancelhas. Esse pincel, ele esfuma super bem, então é isso uma coisa que eu gosto já pra fazer o preenchimento das minhas sobrancelhas, porque se você aplicar com um pincel muito pequenininho, que pegue muita sombra, você acaba fazendo as suas sobrancelhas ficarem muito mais pigmentadas e destacadas no seu rosto, o que acaba se tornando feio, porque precisa ser uma coisa natural, onde você não perceba, entre aspas, que você fez o preenchimento das suas sobrancelhas. Então esse pincel aqui é maravilhoso pra fazer isso. E o último pincel de olhos que eu tenho pra mostrar pra vocês é o meu pincel de delineador, é esse pincel que vocês quase não vão conseguir ver. Eu vou chegar bem pertinho da câmera pra mostrar pra vocês, mas antes eu vou falar dele. Ele é um pincel angulado, tá vendo? O ferrinho dele não é reto, ele tem esse ângulo aqui, ó, quase um ângulo de 90 graus, mas não é de 90 graus. E esse daqui é da Class Vogue e o número, eu não sei se é número, mas eu acho que é a coleção, que é Celebrities 12. Esse daqui, ele é super, super, super fininho. Como eu falei pra vocês, eu não me adaptei a fazer delineado com um pincel chanfrado, então eu prefiro fazer com esse pincel que é bem pequenininho de detalhe, que eu consigo fazer um delineado bem fininho, uma pontinha bem fininha, um gatinho bem fininho. Até se eu quiser, eu aplico ele também, porque eu uso o Fluid Line da MAC, então eu uso até o pincel pra aplicar na linha d'água, porque esse é um delineador que você pode usar na linha d'água também. Então eu uso ele até na minha linha d'água quando eu tô usando esse delineador da MAC. Esse daqui, ele não é um pincel tão barato. Primeiro porque ele é um pincel de detalhe e acaba que você paga um pouquinho mais caro, porque imagina, você ter que, assim, não deve ser caro de se fazer, mas é muito difícil de você encontrar esse pincel aqui. A única marca que eu encontrei foi da Class Vogue, então eu acabei comprando porque eu realmente precisava, mas eu não sei se existem outros no mercado, eu não sei se existe de outra marca que faça esse tipo de pincel aqui no Brasil, mas esse foi o único que eu me adaptei pra fazer delineado. Agora, olha só bem de pertinho pra vocês como ele é pequenininho, tá vendo? Ele tem pouquíssimos pelos, pouquíssimas cerdas, dá pra até contar quantas cerdas tem. E ele é ótimo porque por ser angulado, acaba que você não perde a visão do que você tá fazendo e você consegue usar ele assim, ó. Tá vendo? Se você tem um pincel reto, você tem que fazer isso. Como esse é angulado, você faz isso, o que eu acho muito mais fácil. Bom, pessoal, então esse é o meu kit básico de pincéis. Na minha opinião, é claro, cada um escolhe da maneira que quiser e usa eles da maneira que quiser. Eu vou deixar todas as marcas que eu falei pra vocês e fotos detalhadas desses pincéis lá no blog. O link do blog tá aqui embaixo no box de informações. É só você clicar que você vai direto pra esse post. Vocês não precisam comprar exatamente da marca que eu comprei, do jeito que eu comprei. Como eu falei, tudo é uma questão de adaptação, tudo o que for mais fácil pra você. Eu, por exemplo, como eu falei pra vocês, não consigo fazer delineado com pincel chanfrado. Eu precisei de um pincel de detalhe pra conseguir fazer isso. Então, assim, é você testar e adaptar. O básico é isso, é um pincel de aplicar sombra, um pincel de esfumar, um pincel de detalhe e um pincel para você esfumar aqui embaixo os cílios superiores, que é aquele de topinho mais
durinho. Vale também dar uma procurada nos sites, porque tem N marcas no Brasil que fazem pincel. Você tem que escolher um pincel que seja fofinho e que se adeque bem ao seu olho. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra mim, se inscrever no canal pra ficar sabendo de todas as novidades. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre pincéis para olhos, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!